Olá pessoal, sejam bem-vindos. É muito bom estar com vocês aqui no nosso canal Cobrança na Prática. Para quem não me conhece, eu sou Caio Katayama, sou especialista nesta área financeira, mas se você está me assistindo é porque você de alguma forma recebeu os nossos vídeos, se interessou pelo tema, quer saber um pouco mais. Então, para você, eu peço aí para que se inscreva no nosso canal, se você já não estiver inscrito, marca aí o sininho para você estar sempre recebendo aí um vídeo novo, com um tema, com um assunto novo para você enriquecer o teu conhecimento, aquilo que você já sabe e aquilo que você não sabe também, tá bom? É lógico, vale aí você dar o joinha, compartilha para pessoas que você acha interessante, tá? E se você não gostou, tá? Dê o seu joinha invertido, né? Dê a sua negativa e mais ainda, coloque aqui na plataforma um tema que você quer debater, quer discutir, tá bom? Mas lembre-se, o nosso canal aqui é para tratar as coisas do nosso país, do dia a dia, tá? Dentro de um ponto de vista diferente, ok? Senão não tem graça. Por isso é que esse canal aqui vem abordar assuntos como aquele que te trouxe maior curiosidade, né? Que é o despertar para o capitalismo saudável. É isso mesmo. Nós aqui estamos assim saturados de ouvir. Primeiro, que capitalismo é uma coisa ruim. Parece até que capitalismo é algo pecador, é algo do mal. E a situação ainda que vem se agravar, né, sobre associar bem e mal sobre o conceito monetário de ganho, tá? É também a palavra capitalismo selvagem, tá? E por este motivo eu venho aqui trazer dados para que vocês, primeiro, reflitam sobre esse tema, né? Porque nós estamos comprando, tá, algo que é divulgado, compartilhado, dentro de um sentimento, tá, ruim sobre o modo de sobrevivência hoje da sociedade, que ainda perdura no século XXI. Tá? Então, em primeiro lugar, né, o que é o capitalismo? Segundo, quem falou que o capitalismo, tá, exacerbado, o capitalismo exagerado, é um capitalismo selvagem? E terceiro, eu vou aqui trazer a vocês uma proposta nova do que é o capitalismo saudável, tá bom? Lógico, não deixa aí de acompanhar esse vídeo, tá? Eu ainda vou falar um pouquinho sobre o que é veganismo financeiro. E não é veganismo na questão alimentação, tá? E não é uma alimentação física, e sim uma alimentação do sistema. Sistema financeiro. Como é que o sistema financeiro de hoje tem se alimentado e qual é a proposta aqui do Caio de trazer esse novo ponto de vista sobre como nós podemos, tá, alimentar o sistema financeiro de forma vegetariana, podemos dizer assim, de forma saudável, tá bom? Se você gostou disso, então não desliga. Vamos lá. Então vamos chegar a um conceito de décadas passadas, né, logo depois do pós-guerra, podemos dizer assim, né? Não que o capitalismo tenha surgido, tá, depois das guerras mundiais, né? Mas sim, né, esse conceito monetário, o escambo, tá, que surgiu na humanidade, podemos falar assim, né, que é aquele conceito de compensação de troca, tá, que os nossos antepassados, podemos até dizer aí, quase que raspando, né, os nossos antepassados primatas tinham isso na sua consciência, né, de trazer o conceito, desculpa, trazer o conceito de troca, de escambo. Então, essa compensação de favores que se tornou produtos e também serviços, tá? Isso está no subconsciente do ser humano. Ser humano que, nesse primeiro momento, eu gostaria que você não fixasse o teu conhecimento sobre socialismo, sobre capitalismo por enquanto, tá bom? Mas sim nesse conceito monetário
de troca, essa compensação, tá, de mercadorias, de favores, tá, e de serviços. Tá? Isso tudo está dentro do nosso subconsciente. Na era moderna, podemos falar aí depois da industrialização, que seria a Primeira Guerra Mundial e Segunda, né, houve aí a caracterização, né, sobre o ganho a partir da produção dessa era industrial, o capitalismo, tá? Que é lucrar com essas trocas, lucrar sobre o serviço de outras pessoas, tá bom? É nesse momento, nesse cenário, né, o qual a humanidade não estava preparada e muitas pessoas ambiciosas, gananciosas, né, não que elas faziam por maldade, mas a sociedade naquela época não tinha essa visão diferenciada, mas também precisamos ir lá no passado e nos colocar nessa posição, tá? Para a época era uma situação bem moderna, né? Lembrando que a humanidade vinha caminhando, né, com trabalho, né, a partir de escravos, escravidão, né? Não estou nem falando de índio, de negro, estou falando de escravos, tá ok? Depois aboliu-se essa condição de mão de obra e trabalho escravo, e sim mão de obra e trabalho remunerado. Tá? E dentro desse ponto de vista, com a questão industrialização, mesmo que a vapor, né, se incendiou aí a forma, né, das pessoas poderem ganhar dinheiro com produção. E aí, né, houve sim coisas que a nossa história caracterizou como desumana com relação à exigência da carga horária, né, e a severidade aí dos seus contratantes com relação às condições desse ser humano inserido na produção. Né? E o que retrata muito bem é o filme do Charlie Chaplin, né, onde ele fala sobre tempos e movimentos, né, que o ser humano se tornou uma engrenagem né, dentro das máquinas que naquela época existiam. Né? E aí perdeu-se um pouquinho o senso daquilo que é humano e daquilo que é ideal. Foi nesse exato momento surge uma pessoa, tá, que naquele momento parecia ser uma pessoa, um intelectual, um pensante, um filósofo, nesse sentido, que é Karl Marx, né? E é neste momento em que a sociedade começou a se organizar através de sindicatos, tá? Para pleitear certos, né, ponderamentos nessa relação de contratação de mão de obra, né? E é nesse momento que Karl Marx, né, vindo lá dos seus conceitos, né, traz, né, essa filosofia de capitalismo selvagem, né? Ou seja, sistema monetário de lucratividade, de ganho, mas de forma predatória. Isso fixou-se na consciência de muitos, tanto na Europa como também no Novo Mundo, América, e isso veio de nossos tataravós, bisavós, avós, pais e até nós nesse conceito de que capitalismo é algo desumano e capitalismo selvagem é extremamente voraz, tipo Jurassic Park, sabe? Aquele negócio de um bicho devorando o outro. De certa forma, Karl Marx, tá, retratou um cenário da época dele, tá, em que realmente isso estava acontecendo. No entanto, a humanidade não deixou de evoluir e chegamos nos dias de hoje. E dentro desse ponto de vista que eu quero tratar com você, tá, é que nós temos que fazer aí um corte, uma divisão, tá, entre o que é capitalismo e o que é o selvagem inserido na frase, tá? Lembrando que, infelizmente, tá, foi assim, o lado oriental da Europa é que se apropriou, né, desses conceitos filosóficos de Karl Marx e, em posse desses governantes, na época ditadores, implementaram o comunismo, tá, e o conceito socialismo, tá, a partir, né, desse estudo, né, que Karl Marx acabou aplicando. Isso quer dizer que também remete Karl Marx, que é um cidadão
né, que mora na Inglaterra, né, que teve aí uma ascensão em países que na Guerra Fria, né, da pós-Segunda Guerra, nós vimos todos, quem é um pouco mais velho, né, a União Soviética. Então isso foi implementado lá pela Rússia, tá, fielmente, e depois, né, de formas diferentes, né, foi replicado um pouco aí para alguns outros países. Mas vamos se ater, né, com relação à Rússia, que utilizou bastante esse conceito de socialismo, né, e foi até praticamente 1980, né, que seria o final da Guerra Fria, e a União Soviética se dissolveu e, né, a consequência foi também se render, né, à ineficiência do socialismo. E naquele momento em que o Muro de Berlim foi derrubado, né, muitos comentavam que era o fim do socialismo, que o socialismo não deu certo e que os países não iriam copiar mais esse modelo ineficaz, tá, de sobrevivência, tá, de forma dividida. Tá? Então, é aí que eu quero que vocês sigam comigo e parem e vamos tentar desassociar para reconstruir e consertar aquilo que foi adulterado, tá bom? Então, vamos tirar socialismo da jogada, vamos tirar o selvagem do capitalismo e vamos olhar somente para capitalismo, ok? A questão capitalista, tá? Essa questão de moeda compensatória, de troca e lucratividade, tá? Ela não pode ser mal vista na sociedade. Por quê? No primeiro momento, ele reflete aquilo que nós chamamos de meritocracia, ou seja, eu vou ter o meu ganho, a minha lucratividade, tá? Compensada de acordo com aquilo que eu trabalho, de acordo com aquilo que eu produzo, tá? E essa produção também pode ser essa intermediação, essa venda, tá bom? Que é totalmente sadio, tá? Desde que eu siga certos princípios morais, tá? O que é a distorção ou a dissonância do capitalismo? É essa condição de nós, né, fazermos tudo pelo dinheiro, desprezando a validade da vida humana, né, a dignidade e o caráter, tá, moral e as leis morais. Então, quando a gente despreza tudo isso, né, eu até concordo com Marx nesse sentido, eu acabo me tornando um predador, tá? Esse predador que veste a camisa de capitalista e começa, né, cometer atrocidades, né, aquele que ele encontra à frente ou no seu caminho, que não é diferente do socialista, tá? A diferença é que o socialista ele não tem esse adjetivo, tá? Hoje em dia estão até dizendo, né, um pouquinho diferente para tentar desassociar o socialismo antigo, falar de ditador moderno, o socialista moderno, que é uma coisa ridícula, né? O que eu só quero trazer a vocês essa linha de pensamento do conceito capitalismo, que não tem nada de mal, tá? E nada de bem, tá? Sobre essa questão bem e o mal, ele é apenas uma balança comercial compensatória, cujo conceito de meritocracia está intrínseco nessa relação e que não pode ser mal vista e não pode ser comprada com todo o preconceito que vem há décadas sendo replicado. Então é aí, nesse ponto, que eu converso com você, tá? Chega! Nós estamos no ano de 2023, no século 21, e nós estamos vivendo uma sociedade, não digo só a sociedade brasileira, mas uma sociedade mundial, totalmente, tá, desorientada. Nesse momento, não quero nem falar sobre ética, tá? Que a ética e as leis, né, as leis feitas pelo homem ainda estão bem divergentes. Eu quero falar sobre comportamentos, tá certo? Então, é dentro desse ponto de vista que eu estou falando com você, é que nós vamos estratificar, tá? Esses comportamentos, esses desvios gerados
E nós vamos agora, né, com o nosso livre-arbítrio, decidir, tá, se nós, né, inconscientemente somos replicadores desse modelo. Se eu despertei, por exemplo, eu paro de compartilhar e replicar preconceitos e comportamentos e passo a assumir o capitalismo como coisa boa, tá? E por outro lado, né, se eu, dentro desse contexto global, ver que nas minhas decisões, tá, tendo os critérios, né, de dignidade, valor humano, tá, valores morais, tá, remuneração, prosperidade, lucratividade, né, ver que isso, tá, são atributos, tá, que me colocam para frente, então eu posso, tá, não abrir mão desses valores saudáveis, né, e começar a decidir o comportamento da minha vida de acordo com isso, tá? O qual o cidadão, nesse ponto, ou melhor, no meu ponto de vista, tá? Isso é o que eu acho, tá? E logo mais eu faço um vídeo para explicar sobre o que é educação, né? É exatamente comportamento. Então, se você se vê uma pessoa educada, então você vai corrigir comportamentos que até então você achava que era correto, mas que na verdade não são incorretos e você foi vítima, né, de alguns pensadores aí que replicaram comportamentos e, né, você tinha um certo comportamento que foi modificado, ou pior até, né, são as novas gerações que já nascem, né, replicando comportamentos errados sem saber que um dia existia bons comportamentos com relação a isso, tá? Então, eu quero resgatar contigo esse conceito e é nesse ponto, né, é que nós vamos decidir como nos tornar, primeiro, assumidamente um capitalista, sem pejorativos, sem maldade, tá? E aplicar um conceito cívico saudável. Lembrando que, né, essa compensação, esse escambo, essa troca, ela só será bom para mim, para os meus e para todos, tá? Desde que todos nós tenhamos oportunidade, tá? De, no primeiro lugar, tá? Prosperarmos, tá? Segundo lugar, realizarmos emocionalmente com aquilo que está fazendo. Terceiro lugar, satisfazermos verdadeiramente a ansiedade do outro perante aquilo que eu tenho a oferecer, tá? E terceiro, né, de forma honesta, ok? De forma digna, ok? Então, se eu tenho esses valores aqui comigo, tá? E eu vou seguir isso como lei dentro do meu íntimo, né, como pessoa educada, então eu vou começar, a partir desse momento, entender que eu sou um capitalista saudável, ok? Como se fosse aquele profissional, né, que nós chamamos de personal trainer, né? E aí eu até posso brincar, né, que eu seria o personal finance, né? Ou seja, o personal training, né, ligado às finanças para mostrar para vocês como você, né, sim, tá, viver do capitalismo, gostar das coisas boas, não sentir pecado em ter lucratividade, né, mas sem trapacear, sem mentir, sem tirar vantagem de forma desonesta ou desnecessária, tá? Sem humilhar, tá, o teu cliente, o teu concorrente e o pior, sem perseguir e sem tentar destruir o teu concorrente. Tá? Lembrando que em vários estudos até aqui, 2023, nós temos diversos escritores, né, professores, né, na área de marketing e de vendas que vão provar para você que a concorrência é algo muito positivo na questão do crescimento das empresas e também da economia daquela cidade e daquele país, tá certo?
é que a referência entre essa competição de quem vai liderar o mercado, e aí nós temos que entender, tá? Também tirar uma outra competição que é mal interpretada na sociedade, que é aquela competição de ser o primeiro lugar, ser o campeão, tá? De ser líder, ok? Liderança é aquele que representa, que é referência, tá? E não é aquele que é campeão, aquele que não sai do pódio. E para não sair do pódio vale tudo, até acabar com os meus outros oponentes, né? Você imaginou numa Olimpíada, por exemplo, né? O corredor lá, ele ganha em primeiro lugar e mata os outros, né? Então no ano que vem ou na prova seguinte ele não tem mais com quem disputar e quem seja compatível com ele, né? Será que isso vai ficar satisfatório, né? Se ele mesmo vai ficar feliz, né, de ganhar de ninguém, né? Então, é isso que nós temos que ver também no ponto de vista do empreendedorismo, né? Onde os grandes querem devorar os pequenos, onde pequenos que estão crescendo querem acabar com os outros que estão chegando. Então, entre essa questão é que nós temos que decidir qual é o nosso papel, tá? E todos nós representamos esse papel, quer seja como um simples funcionário, colaborador, um prestador de serviço. Se eu tenho um papel de chefia dentro da empresa, tá? Se eu sou um gerente, se eu sou um diretor executivo, ou se eu sou o próprio empreendedor, se eu sou um sócio de uma empresa. Então, nós temos que olhar as nossas atitudes, tá? E é só com a nossa mudança de atitude é que nós vamos conseguir, tá? Trazer bons exemplos para que pessoas que estão abaixo ou no mesmo patamar que você, ao lado, ou até superiores acima, tá? A identificar as incorreções, as coisas que não são legais, não são sadias, ou melhor, são tóxicas, para aquilo que é bom, tá? E eu vejo, nesse sentido, que o nosso canal, ele traz esse primeiro passo, tá? Dentro da área financeira, de mostrar para você que é possível sim, nós vivemos de uma sociedade sadia, tá? Que pode ser competitiva, desde que ela não seja, tá? Extremamente materialista e que despreze valores humanos, tá? Acima de qualquer coisa. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que utilizam esse conceito e levam a sério que para sobreviver na selva capitalista, você tem que ser o predador, né, do topo da cadeia alimentar, né? Como o pessoal fala, você tem que ser o leão e devorar todo mundo, né? Tá errado. Nós não conseguiremos, né, tornar as nossas vidas melhores, tá? Se nós continuarmos a pensar dessa forma. Então, se você é uma pessoa inteligente, que estudou muito, né, na área em que você se dedica, então é um momento de parar. Parar de absorver essa competitividade sem sentido, tá? E começar a repensar no teu papel como cidadão nessa sociedade. É só comportamento é que pode mudar o nosso sistema de vida. Se o capitalismo vai ainda continuar por mais um século ou dois, não sei, mas pode ser até que a partir desse novo comportamento de capitalismo saudável é que venhamos a trazer um novo conceito mais consensual, tá, de medida compensatória, tá? Por quê? É uma questão até de bom senso, né? É só dentre pessoas que querem o seu bem comum é que uma nação pode prosperar. Esse negócio de que eu sou só feliz quando eu tenho tudo, né, e vejo os meus oponentes na miséria, tá? É um conceito que eu falo, assim, é muito primitivo. Eu outro dia até estava assistindo aquele primeiro filme do Arnold Schwarzenegger, né, o Conan. Eu achei muito engraçado, logo nos primeiros capítulos ali, onde ele se tornou gladiador, ele comenta, né? Ele é trazido numa tenda onde tem todos os líderes tribais e um pergunta ao outro, né? O que te traz mais felicidade na vida, né?
Um deles falou, não, você tem um cavalo veloz, né? Os ventos da planície atravessando os seus cabelos, uma mulher bonita. Né? Naquele momento, entre gladiadores, um falou, isso é besteira. Aí ele aponta para o outro e fala assim, o que é uma vida feliz? É você invadir, tomar a casa do seu inimigo, cortar a cabeça dele, estuprar as mulheres e escravizar seus filhos. Aí todo mundo ergue, Então esse conceito de capitalismo, gente, tá? Eu acho que não cabe mais no século XXI. Não cabe mais em 2023 e 2024 em diante, gente. Então, se você está saturado disso, tá? Por favor, replique esse vídeo, dê um chacoalhão. Se você não tem coragem de falar com o teu colega, com o teu chefe, com o teu patrão, tá? Então, manda esse vídeo, mostra para ele. Eu tô com a minha cara aqui, exposição, tá? Exatamente para fazer esse papel que muitas vezes você, lógico, medindo aí, né, a sua carreira, né? Você pode utilizar esse vídeo aqui para mostrar para ele, né? Olha só, não é todo mundo que pensa igual a você. E segundo, tá legal numa sociedade extremamente caótica, violenta, onde se mata por dinheiro, tá? A desonradez está no mais alto índice, tá? De patamar. A lei hoje, né? Ela está tão confusa, né? Então, quais são os princípios que eu vou me agarrar para que eu possa sobreviver com prosperidade e satisfação, ensinar os meus filhos e mais ainda, ter uma aposentadoria, né? Ter uma velhice tranquila. Como é que eu vou conseguir fazer isso se já estamos num colapso total? Tá? É só mudando o comportamento. É assim que você vai conseguir. Só que, poxa, eu estou trabalhando numa empresa onde o cara lá em cima é o maior dragão, né? Pois é, pega o vídeo do Caio, manda para ele, tá? Fala, olha só, tem gente pensando diferente, tá? Mas se eu pensar igual o Caio, eu não vou ser o líder. É aí que você está enganado. Se você acha que, né, ser esse dragão, esse leão que devora tudo é liderança, né? Você vai se decepcionar. Agora, se você, tá, mudar a tua postura e entender que você representa pessoas e que essas pessoas que acreditam em você, né, vão fazer o seu melhor para que você e todos nós possamos compartilhar de um ganho, tá? Satisfatório, merecido, honesto, eu tenho certeza que você se tornará referência de liderança. E não importa se existe outro em primeiro lugar ou outro em segundo. O que importa é como ele está em primeiro lugar, como ele está tendo satisfação. E eu vou numa outra referência, né? Eu gosto muito do professor Mário Cortella. E tem um vídeo aí de acho que mais de uma década. Ele fala sobre essa questão de conceito de fartura, né? Que é muito interessante. O que adianta você ter dinheiro, uma mesa farta no Natal, cheio de peru, pernil, mas não tem ninguém para compartilhar? Você mora sozinho. Qual é a satisfação? Você está numa casa grande, luxuosa, uma mesa cheia de alimentação, mas não tem com quem fruir, dividir aquele alimento. Por outro lado, se você for para a periferia, muitas vezes você vai ver lá, né, uma família, né, uns vizinhos juntando, cada um traz um pouquinho, né? Todo mundo ali faz uma festança, né? Todo mundo se diverte e no final das contas todo mundo leva um pouquinho para casa. Então, qual é o teu conceito de riqueza? É ter tudo para se trancar num condomínio fechado, tomar cuidado na rua, ou, né, ter o meu conforto e luxo, tá? Mas também ver as pessoas no mesmo patamar que você. Se você é uma pessoa que você tem que ter tudo melhor do que o teu vizinho, melhor que o teu cunhado, porque senão você não está bem consigo mesmo, então eu aconselho você procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque aí eu acho que você está tendo um problema psíquico, tá? Você pode estar sofrendo de algum mal
alguma insanidade que não é legal. O satisfatório, aquilo que é gostoso, né, de se obter, é aquilo que todos ganham, que todos nós podemos usufruir de algo similar, algo próximo, não é? E isso a gente fala, né, que infelizmente em algumas comunidades, né, não se tem tranquilidade, porque muitas vezes um vizinho rouba do outro vizinho aquilo que não tem, né? E aí a gente fala, né, na comunidade as leis são deles, mas por que que ele invade, né? Ele ousa pegar do vizinho aquilo que ele não tem, né? Porque ele tem essa questão da pobreza na consciência. Não é financeiramente, é na consciência. E essa competição não fica só na periferia. Eu vejo também em grandes condomínios, o contrário. O vizinho troca o carro, o outro vizinho não gosta de ficar para trás, ele vai lá e se endivida e troca um carro maior. Ele tem que ser melhor do que o vizinho, né? Também ele é pobre, pobre de consciência. Então, tá vendo que não importa se ele mora numa favela ou se ele mora num condomínio de alto padrão, o que importa é a riqueza e a pobreza que você tem na sua consciência. Qual é a riqueza e a pobreza que você tem? Né? É uma pobreza de consciência, de competição, ou uma pobreza per capita? Né? Eu vejo pessoas que não têm dinheiro, são pessoas que vivem financeiramente, né, de forma restrita e são extremamente ricos. Ricos em relacionamento, ricos em amizade, ricos em família, tá? São extremamente felizes. É aquele, né, que o nome dele é irrelevante, mas quando você passa ali na rua do cemitério, você vê uma fila de carros ou uma fila de gente para o velório dele. Você nunca ouviu falar da pessoa, mas a pessoa, ela, ao longo da sua vida, tem uma riqueza de relacionamento. Já outros, né, você vai ver lá um carro ou dois chiques, né, importados, mas ninguém no velório. Quem foi? Um grande empresário, um grande financista, um grande advogado, foi milionário, mas qual é a riqueza dele? Só financeira? Ele não trouxe nenhuma riqueza pessoal? Então é isso. Gente, vamos explorar um pouco mais esse tema de capitalismo saudável, tá? Eu estou lançando esse vídeo para você, já deu 30 minutos, eu acho que é o máximo aqui da plataforma. Não quero me alastrar muito mais nesse tema agora, mas eu faço um convite para você. Inscreva aqui no canal, tá? Vamos dialogar, quem sabe a gente faz uma live. Você também vem compartilhar a sua linha de raciocínio aqui também no nosso canal. Aí por que não? Aqui a gente venha evoluir juntos, tá? E se você está interessado ainda em saber aquele tema, tá, sobre o veganismo financeiro, marca aí e assista o próximo vídeo, porque nele eu vou tratar um pouco melhor essa questão, tá, de seleção, né, da alimentação do sistema financeiro. É isso, né? A gente pode se alimentar de forma mais consciente, mais evoluída e viver do sistema financeiro. Essa é a proposta, tá bom? Então, se você gostou, por favor, ó, dê joinha. Se você não gostou, pode dar, ó, o like invertido. E tá aí, coloca a sua pergunta, o tema que você quer abordar. Se eu souber, já faço um vídeo. Se eu não souber, eu vou estudar um pouco mais sobre isso. Faça um convite, quer fazer uma live comigo? Vamos fazer. Né? Eu tenho certeza que você, assim como eu, né, também tem muito conhecimento para compartilhar para outras pessoas. E essa é a intenção do canal, tá bom? Então, se você gostou, por favor, compartilha, hein? Vamos começar a mudar ideias para depois chegarmos aí na mudança de comportamento. Porque eu prefiro, tá, que nós, tá, populações, tá, possamos nos organizarmos para que nós tenhamos uma boa vida em sociedade. Eu não quero esperar de nenhum político da vez que venha salvar, tá, a nação de ninguém. Tá? Até porque é uma questão apenas de nos organizarmos. Para nos organizarmos, precisamos nos educar, em primeiro lugar. Pessoas educadas, tá? Conseguem viver de forma mais pacífica, mais harmônica, tá? E ao mesmo tempo gozar da felicidade, da satisfação. E é isso que eu quero para você, tá bom?
Então não precisa pensar em passaporte, fugir do país, nada disso, tá? Nesse primeiro momento, vamos cuidar da tua vida, vamos cuidar da tua felicidade. Depois vamos cuidar do teu trabalho, se está te deixando feliz. Depois vamos cuidar da tua família, tá? Se todo mundo está se comportando assim. Depois vamos cuidar aí, quem sabe, do seu bairro, da sua cidade, do condomínio onde você mora, né? E quem sabe, né, aí do seu estado, né? E um dia venhamos a modificar um pouquinho, né? Vamos dar nós o exemplo, tá, para esses políticos, tá certo? Se vocês gostaram, então eu aguardo no próximo vídeo, tá bom? Até mais, um abraço para todos.